Bom, pessoal, espero que estejam bem. É necessário, né, essa nossa reclusão. A gente fique, né, nesse isolamento social, mas esperamos que a gente, o mais breve possível, se encontre. Bom, o vídeo, né, de hoje é para a gente dar continuidade às nossas aulas. Na última aula, nós estamos falando sobre substâncias orgânicas e inorgânicas, em que eu comecei falando, né, sobre a substância inorgânica água. Então, eu vou retomar a partir daí. Então, a gente recapitula o que nós vimos de água e, em seguida, nós prosseguimos com as outras substâncias, tá bem? Bom, em relação à água, a água é uma substância essencial, ela é extremamente importante para o corpo. Você vê que quase 70% da nossa massa corporal é água, então é porque ela é extremamente importante. E é claro que existem dois fatores principais que vão determinar essa quantidade de água no corpo, que seria, né, o metabolismo, quer dizer, quanto mais ativo uma célula, um organismo, mais água requer, e em relação à espécie, porque vocês veem que dependendo da espécie ela tem mais ou menos água. Dessa importância, né, da água para o corpo está muitas vezes relacionada à polaridade da água, que eu falei para vocês, em que ela apresenta polo positivo, polo negativo, por causa dos seus átomos, né? Um átomo de hidrogênio, que é positivo, e 2 átomos de oxigênio, que são átomos negativos. Então, devido a essa polaridade, essa polaridade faz com que ela tenha propriedades extremamente importantes para o nosso corpo. Que propriedades são essas que nós vimos? A primeira que eu coloquei para vocês é de ser um solvente universal. O que é isso? Ela dissolve a maioria das substâncias que entram em contato com ela. Por quê? Porque esses polos positivo e negativo da água vão se unir aos polos das outras substâncias que entrarem em contato. Então, cargas positivas se unem a cargas negativas, porque cargas opostas se atraem. Então, quando isso acontece, né, essa atração dessas cargas opostas, isso facilita a ocorrência de reações químicas, que faz com que a superfície dessas substâncias estejam livres para poderem reagir, e ao mesmo tempo isso faz com que a água transporte as substâncias pelo nosso corpo. Lembra até que eu falei para vocês em relação ao sal de cozinha, que quando você coloca em contato com a água, ele se dissocia, ele se dissolve por causa dessa polaridade, né, em que as cargas de ambas as substâncias, água e sal, vão se unir, né, essas cargas opostas se unem, e aí consegue fazer uma reação entre a água e sal e produzir a solução salina. A outra propriedade, né, da água, pela qual eu falei, é dela ter um alto calor específico. O que é calor específico? É a quantidade de calor necessária para que 1 grama dessa substância eleve a sua temperatura em 1 grau. E a água ela tem um alto calor específico, porque quanto maior a necessidade de calor, maior o calor específico dessa substância. Então, com isso, a água, né, faz com que a gente mantenha uma temperatura do corpo estável, sem variações bruscas de temperatura. Um processo que auxilia isso é a nossa transpiração, que a gente chama de sudorese. Quando você transpira, a água muda de estado físico, e ao mudar de estado físico, ela vai precisar de calor. Ela vai tirar de onde? Do corpo. Tirando do organismo, esse calor, né, ou essa temperatura interna abaixa, se estabiliza e a gente mantém a regularidade da temperatura corporal. Por isso que, por ela ter um alto calor específico, ela vai ser um importante regulador térmico para o corpo. A outra propriedade, que está relacionada também a essa polaridade, é a tensão superficial que eu falei. Essa forte união entre as moléculas de água fazem com que a água se torne fluida entre a temperatura de 0 grau e 100 graus ao nível do mar. E aí essa água fluida, ela pode circular, né, pelo corpo, circular, né, pelas plantas, porque a planta ela precisa retirar sais minerais do ambiente, e aí ela vai absorver esses sais minerais e conseguir transportá-los até as folhas para que ocorra o processo de fotossíntese. Então, essa forte coesão entre as moléculas de água facilita esse transporte, mesmo que seja, né, no sentido contrário da gravidade, em que vai da raiz até a folha, e que o processo de transpiração auxilia nisso também.
Então, isso é também importante para os seres. Bom, em relação, né, aos sais minerais, que ainda são substâncias também inorgânicas, são extremamente importantes, né, para o metabolismo do corpo, não podem faltar, né, e são importantes não só, como eu falei, né, para o metabolismo do corpo, mas até também para o que a gente chama de homeostase. O que é homeostase? É o equilíbrio, né, do funcionamento normal dos órgãos e até da composição química do organismo, em relação ao quê? A manutenção da temperatura, a manutenção da pressão arterial. Então, os sais minerais são importantes, né, são essenciais ao metabolismo e a essa homeostase, a esse equilíbrio interno do corpo. Mas antes da gente falar, né, das funções de cada sal mineral, vocês têm que lembrar o seguinte: todas as substâncias, sejam os sais minerais, as vitaminas ou as substâncias orgânicas, elas têm uma classificação de funções gerais em relação à atuação delas no nosso organismo. Que classificação é essa? Então, a gente tem as substâncias que a gente chama de substâncias reguladoras, porque vão regular o nosso metabolismo, as nossas reações químicas, né, e a composição química interna da célula ou do organismo. Quem são as substâncias reguladoras? Os sais minerais e as vitaminas. Nós temos as substâncias que são chamadas de energéticas, porque vão produzir energia para o nosso corpo. Quem são as substâncias energéticas? Por ordem de importância, nós temos os carboidratos, que são os açúcares de modo geral. Nós temos os lipídios, exemplo, né, são as gorduras. E nós temos as proteínas, porque em último caso as proteínas também podem ser utilizadas como fonte de energia pela célula. E a classificação das substâncias como estruturais ou plásticas. O que é isso? Porque elas vão fazer parte da estrutura da célula. Quem são, né, as substâncias estruturais ou que a gente chama de plásticas? São, por ordem também de importância, as proteínas, é só lembrar da estrutura da membrana das células, que vocês já estudaram. Os lipídios, que também vão estar presentes nessa estrutura, né, da membrana celular. E alguns carboidratos, alguns açúcares, tá bom? Então, a classificação das substâncias, como eu falei, são reguladoras, estruturais ou plásticas e energéticas. Bom, então, vamos falar agora, né, dos sais minerais, né, continuar falando dos sais minerais, que eu falei que eles são importantes para o metabolismo e para a homeostase. Bom, primeiro, os sais minerais, eles podem ser encontrados de que forma no organismo? Eles podem ser encontrados dissolvidos na água do corpo, como eu falei, né, o sangue transporta sais minerais ou outros nutrientes através, né, desse sangue, né, quer dizer, a parte líquida do sangue transporta até as células. Podem estar associados a compostos orgânicos, por exemplo, a hemoglobina, que é uma proteína das hemácias, dos glóbulos vermelhos. Essa proteína ela é constituída de sais de ferro. Então você vê, o ferro vai estar associado a uma substância orgânica que é a hemoglobina. Podem estar, né, também fazendo parte de estruturas esqueléticas, né, como por exemplo, os ossos e os dentes têm presença de cálcio, tem presença de fósforo. E podem estar também, né, presentes na forma de íons. É só lembrar lá do potássio, que vocês viram do sódio, do potássio, né, da bomba, né, de sódio e potássio, que vocês viram a presença do potássio e do sódio. Bom, isso é como, né, esses sais minerais, eles podem aparecer, a forma, né, as formas como eles podem aparecer no nosso organismo. Em relação, né, às funções de modo geral, já falei. E agora a gente vai ver, então, as funções específicas de cada sal mineral. Então, os principais sais são aqueles que eu vou falar, tá bom? Bom, o cálcio. O cálcio ele vai ser importante para a formação dos ossos e dos dentes. Eles participam do processo de coagulação do sangue. Eles são importantes também na contração muscular. Encontramos, né, o cálcio não só no leite, mas derivados do leite, em vários verduras, legumes, vegetais de folhas verdes. Então, aqui fica, né, uma dica para que, já que todas essas substâncias são importantes para o corpo, é essencial uma dieta equilibrada.
né, para que você encontre em todos os alimentos, na variedade de todos os alimentos, todos os componentes que o corpo precisa. Bom, além do cálcio, nós temos o fósforo, né, que também vai ser importante para a formação dos ossos e dos dentes. Também é importante, né, junto com o cálcio e a vitamina D, para combater o raquitismo e a osteoporose, ou seja, a deformidade dos ossos ou a destruição do tecido ósseo. Importante também, a gente conta na carne, no ovo, né, nas frutas de modo geral, nas hortaliças, nos vegetais. O outro é o ferro, né? O ferro, os sais de ferro, ele, né, como falei anteriormente, ele faz parte da composição da hemoglobina das hemácias, uma proteína encontrada nas hemácias e que tem afinidade pelos gases respiratórios. Então, o ferro é essencial para a gente evitar, por exemplo, uma anemia, né, que é a diminuição dos glóbulos vermelhos, porque esse ferro, como ele compõe, né, a hemoglobina, e essa hemoglobina ela tem afinidade, como eu falei, pelos gases respiratórios, ela vai conduzir o oxigênio a todas as células do corpo. Então, o ferro é essencial no transporte desses gases respiratórios. O iodo é um outro sal importante, em que esse iodo ele faz parte da composição dos hormônios produzidos pela glândula tireoide. Essa glândula tireoidea, ou tireoide, pode ser assim chamada também, ela está presente na frente, né, da nossa traqueia. Essa glândula, ela é importante para o metabolismo do corpo, até relacionado também, né, ao crescimento do corpo. E esse iodo ele faz parte da composição dos hormônios dessa glândula. Então, ele participa, né, do metabolismo do nosso corpo, já que, como falei, faz parte dos hormônios da glândula tireoide. Um outro, né, sal importante é o potássio. Vocês viram na transmissão dos impulsos nervosos ou do trabalho muscular, é essencial o funcionamento daquela bomba de sódio e potássio. Então, o potássio, juntamente com o sódio, ele facilita a transmissão dos impulsos nervosos, regulariza os batimentos cardíacos, atua no tecido também muscular, então também é importante. Então, a gente vai encontrar também, por exemplo, na azeitona verde, nas hortaliças, nos vegetais, né, de modo geral, feijão, lentilha, soja. Bom, um outro sal é o flúor, que é importante na formação dos ossos e dos dentes, que a gente encontra também no agrião, na couve-flor, no brócolis, na beterraba. Né? E nós temos o sódio, né, em que o sódio ele controla a nossa pressão arterial, ele auxilia na transmissão também dos impulsos nervosos, ele também ajuda, né, no trabalho muscular, mas principalmente nos impulsos nervosos, e também auxilia no combate à formação de cálculos renais e de cálculos biliares, né, da vesícula biliar. Bom, e aí fechando, né, esse assunto de substâncias inorgânicas, nós vamos então para as substâncias orgânicas, que eu vou começar pelas vitaminas. Então, as vitaminas, elas atuam como substâncias reguladoras, né, porque essas substâncias reguladoras, elas são importantes para o metabolismo, para que, né, evite que o organismo adoeça. E nós temos a classificação em dois grupos dessas vitaminas, aquelas que são solúveis em água, que a gente chama de hidrossolúveis. Quem são, né, as vitaminas hidrossolúveis, que são solúveis em água? Nós temos a do complexo B e a vitamina C. É só lembrar quando você bota lá o comprimidinho lá de vitamina C efervescente, que ele se dissolve em água. E temos, né, as vitaminas que são lipossolúveis, ou seja, são solúveis em lipídios, que são as demais. Então, são a vitamina, né, as vitaminas A, D, E e K. Bom, as vitaminas, né, assim como os sais minerais, eu, né, falei para vocês, eles não podem faltar, porque se faltar vai causar o que a gente chama de avitaminose ou doenças carenciais. Como também não pode ter demais, porque a gente aí chama também de hipervitaminose, porque aí o organismo não vai aproveitar e vai expelir, né, essas vitaminas do teu corpo. Então tem que ser tudo em equilíbrio, numa quantidade diária que é necessário ao organismo. Então nem de mais, nem de menos. Bom, do quadro, né, de vitaminas,
também vou falar as principais. Então, começando, né, pela vitamina A, em que essas letras estão relacionadas a toda a composição química dessas vitaminas, a vitamina A ela é extremamente importante para a nossa visão, ela é importante para a integridade da pele, ela vai ser importante para combater os radicais livres. Então, se falta a vitamina A, que problemas pode acarretar ao corpo? Né? Pode trazer problemas de visão, como a gente chama de, né, são 2 problemas de visão que pode acontecer, né, por carência de vitamina A, é chamada de cegueira noturna, que é a dificuldade, né, de se enxergar em ambiente de baixa luminosidade. Aí você vai dizer assim, mas é claro, né, se eu estou entrando num ambiente de baixa luminosidade, eu não vou enxergar bem. Não, é que quando você entra num ambiente de baixa luminosidade, a princípio, a formação da imagem é difícil, né, de você visualizar. Você começa só a visualizar depois de um certo tempo. Quando você tem essa carência de vitamina A na cegueira noturna, você não tem essa acomodação visual. Tá? Você não vai conseguir chegar realmente de jeito nenhum dentro desse ambiente de baixa luminosidade. Um outro problema de visão é o que a gente chama de xeroftalmia. O que é isso? É o ressecamento da córnea. E quando a córnea, né, essa membrana anterior do globo ocular, que facilita a entrada dos feixes de luz para dentro do globo ocular, para que a gente possa ter formação de imagem, quando, né, essa córnea, essa membrana se resseca, isso vai dificultar a entrada de luz e, portanto, a formação de imagem. Se essa alimentação não for corrigida, você pode ter esse problema visual sem poder ter um tratamento, tá? Em relação à pele, né, que eu falei que ela é importante para a integridade da pele, é que a falta dessa vitamina A vai trazer um ressecamento dessa pele, trazendo uma aspereza constante, uma descamação constante dessa pele. E o comprometimento do crescimento do corpo. Tá? Bom, em relação às vitaminas do complexo B, eu vou falar de 2, né, vitaminas do complexo B, a B1 e a B12. Né? A B1 ela é extremamente importante, aliás, as do complexo B, todas, né, são muito importantes para a atividade muscular e nervosa. Mas a B1, né, ela vai atuar nesse metabolismo energético, né, porque como ela atua nos músculos, né, e nos nervos, então ela está relacionada muito diretamente ao metabolismo energético, né, ao metabolismo de produção de energia para o corpo. Então, quando falta essa vitamina B1, vai causar um problema que a gente chama de beriberi. Esse problema ele faz um comprometimento de crescimento da criança, ele vai trazer um comprometimento neurológico, até uma deficiência mental, né, nessa criança, e em relação também a problemas musculares. Já a vitamina B12, ela é importante também para músculos e nervos, mas a carência da vitamina B12 vai trazendo um problema que a gente chama de anemia, ou seja, um tipo, né, de anemia que a gente chama de anemia falciforme ou perniciosa. Por quê? Porque a falta da vitamina B12 vai trazer uma lentidão na produção dos glóbulos vermelhos e uma deformidade desses glóbulos vermelhos, dessas hemácias. E aí, como as hemácias, como os glóbulos vermelhos, eles têm a função de transportar oxigênio para as células e elas estão deformadas, elas perdem a sua função. Então, é uma doença, né, que requer bastante cuidado aí, já que a gente precisa do transporte de oxigênio para todas as células do corpo. Em relação à vitamina C, a vitamina C ela é importante porque ela fortalece o nosso sistema imunológico, ela combate radicais livres e aumenta a absorção de ferro no intestino. Então, a falta da vitamina C, ela pode trazer uma doença que a gente chama de escorbuto. O que é isso? Né? Sangramento nas gengivas, sangramento nas articulações, inclusive até perda, né, dentária. Como essa vitamina C ela é muito encontrada em frutas cítricas, na época das navegações, eles não poderiam transportar esses tipos de alimento porque eram perecíveis. Então, a falta dessa vitamina C trouxe muito para os tripulantes, para todos, né, dessas embarcações, esse problema de escorbuto. Então, essa hemorragia, né, da parte, né, de gengiva, de articulações, né, era devido a essa deficiência de vitamina C. A vitamina D
ela vai regular o cálcio, né, no nosso organismo, no sangue, então, portanto, né, nos ossos e no sangue, porque vocês viram, né, que o cálcio ele participa da coagulação do sangue. E essa vitamina D, na carência dessa vitamina D, vai trazer um problema que a gente chama de raquitismo, que é a deformidade dos ossos, e a osteoporose, que é a destruição do tecido ósseo. Então, a carência dessa vitamina D nos adultos, ela pode causar essa destruição óssea. Então, muitas vezes os idosos, eles, por exemplo, têm uma fratura porque acharam que foi devido à queda. Mas não, eles caíram porque esse tecido ósseo, esses ossos se desfizeram dentro do corpo e fizeram a queda, né? Fizeram com que eles caíssem. Então, há uma importância da manutenção dessa vitamina D, porque a vitamina D ela vai fortalecer esse cálcio, ou vai fazer a fixação do cálcio pelo intestino e através do sangue vai chegar aos ossos e aos nossos dentes. A exposição ao sol é importante, porque nós temos uma provitamina D sobre a pele, então essa exposição ao sol vai fazer com que essa provitamina se transforme, né, em vitamina D, e aí essa vitamina D vai ter essa função. Bom, a vitamina E, ela é uma vitamina que é antioxidante, né? Então a falta dessa vitamina E está muito associada a problemas também visuais, a alterações neurológicas, talvez, porque já foi feito experimento em laboratório e verificou-se anemia, né, em animais de laboratório, na carência, né, da alimentação, na alimentação desses animais em laboratório, carência dessa vitamina E, causou anemia, né, nesses animais e até esterilidade. Então a gente acredita que a vitamina E esteja relacionada também a esses dois problemas, tanto de anemia quanto de esterilidade. E a vitamina K. A vitamina K, conhecida como uma vitamina anti-hemorrágica, ela atua diretamente no processo de coagulação do sangue. Então, não só também, né, na coagulação do sangue, mas também ajuda a prevenir a osteoporose. Então, a falta dessa vitamina K poderia trazer problemas hemorrágicos, né, problemas de hemorragia, desnutrição e até mau funcionamento do fígado. Bom, e aí, né, continuando as substâncias orgânicas, nós temos os carboidratos. Bom, os carboidratos, eles são conhecidos como glicídios, o nome, né, de glicídios, ou açúcares, simplesmente, ou hidratos de carbono. Os açúcares são classificados quanto a cadeia carbônica, né, quanto maior, mais complexo é esse açúcar, e aí a gente tem três grupos. Em função dessa estrutura carbônica, nós temos três grupos de carboidratos, desde o mais simples ao mais complexo. Qual o mais simples? São chamados de monossacarídeos. Quem são os açúcares simples classificados como monossacarídeos? Então, nós temos a glicose, encontrada, por exemplo, no mel, a frutose, que é um açúcar natural das frutas. Nós temos os açúcares dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que são a ribose e a desoxirribose, que vocês vão estudar futuramente, mais à frente. E a galactose, né, que é o nosso açúcar natural do leite. Bom, esses monossacarídeos, eles vão ter a função energética. Lembra que eu falei para vocês a classificação das substâncias? Que os carboidratos têm a função principal, né, energética. Então, os monossacarídeos têm essa função, né, energética. Por que eu estou falando isso? Porque os carboidratos, eles podem também ter função estrutural. Né? Lembra que eu falei para vocês que eles também podem ter função estrutural? Então, está aqui, né, o que eu falei anteriormente. Então, os monossacarídeos, glicose, frutose, galactose e os açúcares dos ácidos nucleicos têm função energética. Bom, o segundo grupo são os disacarídeos, que é exatamente a união entre dois monossacarídeos. E toda vez que você tem a união de dois monossacarídeos, você tem a perda de uma molécula de água, porque isso são tudo estruturas químicas, né? Então, tudo é reação química. Então, quando você une um monossacarídeo a outro, você tem perda de uma molécula de água.
E aí, para que eles possam ser absorvidos como fonte de energia, já que eles não são simples como os monossacarídeos, eles precisam ser quebrados durante o processo de digestão. Tá? Bom, quem são então esses disacarídeos? Então a gente tem a sacarose, que é encontrada, por exemplo, na beterraba, na cana-de-açúcar, e que vai ser a união de dois, como eu falei, de dois monossacarídeos, que são a glicose e a frutose, que é um monossacarídeo. A lactose é a união da glicose mais galactose, que é um açúcar natural do leite, que eu dei como exemplo de monossacarídeo. A lactose você vai encontrar nos derivados do leite, já que a galactose é encontrada, né, no açúcar natural do leite, a lactose você vai encontrar nos derivados do leite. E nós temos também a maltose, que é a união da glicose mais glicose. Mas você vai dizer, mas glicose mais glicose é glicose? Não, mas isso não é expressão matemática, isso aqui é química, né? Então isso é um arranjo molecular. Então quando você une glicose com glicose, você vai ter um açúcar mais complexo, que é um disacarídeo, que a gente chama então de maltose, tá? Bom, no caso, né, dos polissacarídeos, que é a terceira classificação de carboidratos, eles são os mais complexos que nós temos. Então, a estrutura molecular é extremamente grande, é bem grande, né, a estrutura molecular. Então, quem são, né, esses polissacarídeos? Então, é a união de vários, né, monossacarídeos, são insolúveis em água e vão ter a função estrutural, né, que eu acabei de falar, né? Os carboidratos, eles podem ter função energética, como os monossacarídeos e os disacarídeos, e podem ter também função estrutural, né? Então, essa função estrutural está associada aos polissacarídeos. Quem são os polissacarídeos? Todos vocês também conhecem, né? Que são o glicogênio, que é uma reserva energética animal, que a gente tem estocado no nosso fígado, né, no nosso fígado, como fonte lá de energia. Então, toda vez que a gente precisa de glicose, é de lá do fígado, desse glicogênio que está lá no fígado, que a gente vai retirar essa glicose. Nós temos, né, o amido, que é a reserva energética vegetal, em que toda vez que o vegetal ele produz a glicose pela fotossíntese, ele vai armazenando, né, essa glicose, já que as plantas elas não podem fazer o processo de fotossíntese à noite, então toda essa glicose que foi produzida durante o dia, ela armazena em órgãos dela, como a folha, raiz, caule, e aí quando essas várias moléculas de glicose estão unidas, elas vão formar o que a gente chama de amido. O outro polissacarídeo é a celulose, que é encontrado na parede celular das células vegetais, né, plantas e algas. Nós temos a quitina, né, que é um polissacarídeo também, em que esse polissacarídeo, né, essa quitina, ela faz parte da parede celular dos fungos e também, né, presente no exoesqueleto dos artrópodes, por exemplo, né, aquela carapaça presente no camarão, que muita gente come, outros não, né? Essa carapaça, esse exoesqueleto que protege o corpo dos artrópodes, é de quitina, de um polissacarídeo como a quitina, certo? Bom, em relação, né, aos lipídios, agora, né, falando dos lipídios, que são outras substâncias orgânicas, esses lipídios são macromoléculas, né, que são insolúveis em água. Essas macromoléculas, de um modo geral, são formadas por ácidos graxos e glicerol, que é um álcool, e que nós temos também a divisão desses lipídios em grupos, né? E que grupos são esses? Porque, geralmente, né, a gente, quando fala em lipídio, a gente pensa logo em gordura. Só que a gordura é um exemplo de lipídio. Então, toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. Então, que grupos, né, são esses de lipídios? Então, nós temos os glicerídeos, representados pelos óleos e pelas gorduras. Os óleos, né, são de origem vegetal e as gorduras são de origem animal.
Nós temos os grupos dos fosfolipídios, que vocês viram quando vocês estudaram a membrana das células, em que faz parte da estrutura da membrana das células, então está presente lá em todas as membranas das células. Nós temos o grupo das ceras, cera produzida pelas abelhas, né, no caso do favo de mel, cera produzida pelo ouvido, cera produzida pelos vegetais, porque essa cera produzida pelos vegetais impermeabiliza o tecido vegetal, evitando a perda excessiva de água por transpiração. Então é uma adaptação dos vegetais apresentarem essa cera. Um outro grupo, né, um terceiro grupo de lipídios são os esteroides. Um esteroide que a gente tem em abundância no corpo é o colesterol. Eu vou falar daqui a pouco já mais um pouquinho sobre ele. Então o colesterol ele está presente, né, em abundância no tecido animal. Nós temos os sais biliares, porque o fígado produz esses sais para que auxilie na digestão de alimentos gordurosos, né, que quando vocês estudarem digestão eu vou falar sobre eles. E também está presente na vitamina D, que vocês viram tão importante, né, para o corpo, a vitamina D. Bom, em relação ao colesterol, né, que eu falei para vocês, é o seguinte: a gente tem no sangue, né, já na produção desse colesterol no corpo, em que a gente tem o colesterol classificado como bom e o colesterol classificado como ruim. O colesterol bom é o que a gente chama de HDL, né, porque que ele é bom? Ele vai pegar, né, o colesterol que é ruim, vai, né, no caso, recolher esse colesterol ruim e levar para o fígado, e o fígado elimina do corpo esse colesterol ruim. E o colesterol, né, ruim é o que a gente chama de LDL. Por que ele é ruim? Porque ele vai começar a se depositar, porque isso vem, né, por um fator alimentar, por um fator também genético, porque isso pode acontecer. Às vezes você tem uma alimentação saudável, mas esse colesterol ruim se deposita nos vasos sanguíneos, então por uma questão genética, né? E aí você se alimenta bem e tem um colesterol ruim numa taxa alta, tá? E aí esse colesterol ruim, como falei, ele vai se depositando na parede dos vasos sanguíneos e comprometendo a circulação do sangue. Então ele vai trazer problemas cardíacos, né, problemas como AVC, problemas, né, com arteriosclerose, né, entupimento, né, desses vasos sanguíneos, enrijecendo a parede desses vasos sanguíneos e comprometendo toda a parte circulatória ou cardíaca. Fatores de risco também, né, contribuem para isso, como a diabetes, né, por exemplo, né, pode trazer também isso, a hipertensão. Então, esse colesterol ruim, tá, ele pode estar associado não só à questão alimentar, um distúrbio hormonal, mas também para o fator genético. Bom, em relação, gente, às proteínas, que é o que a gente vai fechar para as substâncias orgânicas, que a gente vai fechar o assunto de substâncias orgânicas, eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Porque aí a gente não torna esse aqui tão cansativo assim. Então a gente vai fazer o próximo vídeo. Então não deixem de assistir, não deixem, né, de fazer as atividades, não deixem de fazer as atividades também. Tudo que for postado lá como material para vocês, não deixem de ler, de observar. E acompanhem, quer dizer, então na segunda-feira, né, que vem, vocês terão um vídeo sobre proteínas, né, que eu vou fazer sobre proteínas para vocês, tá bom? E mais exercícios. Então eu vou parar aqui, né, esse vídeo. Espero, né, que eu tenha ajudado um pouco a vocês e que mais uma vez, né, fica o alerta também da importância da higienização das mãos, dos cuidados que tem que se ter, né, citados aí pela OMS, e que a gente cuide não só da gente, mas de todo mundo também. Fiquem bem e até o próximo vídeo, tá? Beijo!